Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um Travel Tech Talk. É um nome complicado para uma conversa com especialistas de mercado, nada mais do que isso. Hoje a gente vai falar um pouco menos de tecnologia e mais sobre a realidade dos usuários de tecnologia. Pois bem, a chance que a gente tem aqui do lado do balcão que coda, programa e cria produtos de ouvir o usuário. Será que a gente está facilitando ou está complicando a vida deles com os nossos produtos? E hoje, para falar sobre o tema, desafios e oportunidades com tecnologia no mercado de viagens a trabalho ou viagens corporativas no jargão, a gente trouxe Ana Prado. Ana, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigada a você pelo convite. Legal. Ana, para começar, quem é Ana Prado? Formada em turismo pela Universidade Anhembi Morumbi, pós-graduada em gestão de negócios pela FECAP, administração pela FGV, compras estratégicas pelo IBcorp. Ela está cursando agronomia pela Uninter e atua no mercado de viagens há 22 anos, sendo 17 desses em gestão de grandes empresas como Nestlé, IBM, Camargo Correia, grandes nomes. E está há 9 anos à frente da gestão de viagens e eventos da Syngenta. Ana, que carreira, hein? Que legal aqui. Tem um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de tudo. Eu gosto muito de estudar, né? E desde que eu entrei para o agro, 9 anos atrás, senti a necessidade de estar mais perto do negócio, então eu falei, quer saber? Vamos estudar. E aí agora eu faço agronomia e estou me divertindo, porque é um mundo completamente diferente, né? Que Mas legal. é bem legal. Bem Muito legal. bom, muito bom. Bom, Ana, para aquecer os motores, primeiro explicando para a audiência, né? Esse convite surgiu. A Ana está na nossa comunidade, Travel Tech Hub. Vou deixar aqui embaixo o link para quem quiser participar, por favor, entre lá. Uma comunidade efervescente, eu sempre digo, boas e relevantes discussões. E um dos pontos foi, a gente compartilhou uma notícia publicada no Panrotas, que eu vou mostrar aqui agora, e é um fato curioso, no mínimo, né? Deixa eu abrir aqui a matéria, e aí a gente fala mais sobre ela. Olha só, deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui. Omnibis. A Patrícia Thomas da Omnibis apresentou no SAP Concur Fusion Exchange esses dados, ou esse dado. Apenas 38% das reservas corporativas são realizadas usando tarifa acordo, ou quando a tarifa acordo é aplicada. Vou deixar esse link aqui para vocês também poderem visitar essa matéria, lerem a matéria. E aí, quando a gente publicou isso, ou quando a gente veiculou isso na comunidade, a Ana comentou que tem muito espaço para tecnologia nesse segmento, né? Principalmente quando a gente considera hotéis independentes, claro, mas para começar, usando essa discussão lá da comunidade, trazendo essa discussão para cá, eu queria fazer uma pergunta, Ana. Essa realidade aqui, ela está meio, vamos dizer assim, vou colocar como curiosa e vou deixar você discorrer sobre, mas como que você enxerga a tecnologia apoiando nessa tarefa ou nessas tarefas diárias, não só de tarifa acordo, mas no sentido mais amplo, e depois a gente volta para tarifa acordo, mas a tecnologia, você como usuária, a tecnologia te ajuda ou te atrapalha mais do que ajuda? Não, certamente ela muito mais me ajuda do que ela me atrapalha, né? Então, assim, atrapalha quando a gente tem aquelas velhas comparações de tarifa e etc., que aí a gente entra um pouco nesse mérito de público versus acordo, né? Então, você tem hoje uma oferta muito grande, mas condições comerciais distintas. E o que leva a crer que sempre o que está na internet, o que está disponível no conteúdo geral é melhor, é mais atrativo do que o que a sua própria empresa se empenhou em negociar e etc. Né? Então, mas ela muito mais me ajuda, né? Primeiro no controle, rastreabilidade, em trazer aqueles conteúdos que eu tenho confiança, que eu assinei embaixo, né? Que vai me prover dados, relatórios. Obrigada para quem inventou o BI. Então, assim, tem muito mais pontos positivos do que negativos, né? Mas é
é complicado, né? Esse alinhamento é difícil por conta disso. A gente tem uma oferta muito grande e não muito direcionada, talvez, para as necessidades que a gente tem aí durante a gestão de viagens corporativas e até eventos e outras categorias também. Mas com certeza ela muito mais me ajuda do que me atrapalha. Que bom ouvir isso. E certeza que muitos que estão ouvindo aqui estão contentes também em ouvir isso. Quando a gente fala de tecnologia e de usuários, existe uma prática comum, vou colocar assim, de que eu preciso de tecnologia, né? E com a tecnologia, tudo vai fluir, tudo vai melhorar, o que era oportunidade agora já está endereçado com a tecnologia, então a gente tende a achar que a tecnologia por si só, sozinha, é a solução. E aí, voltando um pouquinho nessa matéria, é um dado, de novo, assim, que, como eu gosto às vezes de criticar o status quo, para mim soou interessante, que é justamente isso, né? Tarifa acordo é acordo, então ela vai ser usada aí, assim, a verdade absoluta é que de fato ela faz sentido. Mas aí, olhando para a matéria, eu queria abrir um pouquinho para ouvir de você, né? Principal interessada, quem lida com isso, quem lida com tecnologia e quem lida com linhas de reporte de resultados, né? Investimento, resultado, enfim, negociações. Aí uma pergunta bem difícil aqui, se você me permite. Se essa realidade de apenas 38% das reservas de hotéis utilizam ou aplicam as tarifas acordo, por que a gente continua tão preocupados, tarifas acordo, em fazer essas negociações? E aí a tecnologia, ela, não sei se ela ajuda ou não ajuda, mas aqui ela é meio coadjuvante, né? Uma aplicação de uma tarifa acordo numa plataforma de reservas, acho que a plataforma fica indiferente, né? Mas você acha que a gente está enxugando gelo, está jogando tempo fora quando fala disso, não? Eu gosto sempre de causar uma polêmica, né, Ale? Então não vai ser diferente aqui, não. Eu acho que a gente tem que desafiar alguns passos atrás. Por exemplo, será que faz sentido o meu programa de hotéis como um todo? Então, assim, você está apresentando uma matéria que a Patrícia trouxe, que na sequência eu participei de um painel junto com ela para discutir isso, né? Então, isso foi o pano de fundo. Mas o ponto, na verdade, será que eu estou fazendo o melhor acordo? Será que eu estou ouvindo o meu viajante? Então, assim, não adianta nada. Eu tenho uma tarifa acordo num hotel que fica a 6 quilômetros do meu escritório, por exemplo. Né? É óbvio. E aí, eu tendo um hotel mais próximo, aí enxuga gelo. É óbvio que eu não vou conseguir movimentar essas pessoas, porque elas querem praticidade, elas querem estar mais perto, elas querem comodidade, conforto, etc. Então, primeiro, eu acho que a gente tem que questionar o programa. Será que eu estou fazendo tarifas acordos com os hotéis que eu deveria fazer? Né? Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, existe uma questão sistêmica, sim. Né? Quais são os hotéis que eu estou usando? São hotéis de grandes redes que têm conteúdo abrangente em vários canais ou não? Né? Eu estava comentando com você aqui offline que neste ano o meu terceiro maior volume de hospedagem é em Formosa, Goiás. Você não sabia nem onde ficava Formosa. Entendeu? Então, assim, o terceiro maior volume de hospedagens da Singenta. Então, tudo isso é pano para discussão, porque assim, estou fazendo a melhor negociação, né? Vale a pena investir ou não? Depende, né? Existe uma inteligência por trás desse programa de hotéis ou não? Outra coisa também, né, relacionada a parceiros e etc. Será que a minha tarifa está corretamente carregada? Também, né? Será que talvez eu não esteja usando o meu acordo porque ele não me parece ser o melhor, porque tem outras tarifas, e aí tem, sei lá, markup, brinquei no Panrotas, quem acompanhou a matéria do Fórum Abracorp viu que eu me referi a uma configuração de sistema como Paranauê. Será que fizeram um Paranauê que a tarifa nunca aparece? Então, assim, tem todo um questionamento que aí a gente precisa entrar num deep dive aí com mais tempo, mas a questão é basicamente, se eu estou fazendo, né, esse programa de hotéis, se eu estou gerindo, se eu estou criando de forma correta, se eu estou usando o melhor da tecnologia, se eu carrego as minhas tarifas corretamente, né, se eu tenho outros provedores, integradores, etc. Então, eu acho que depende um pouco da estratégia da empresa em relação a isso. Tarifa acordo
é a melhor opção? Posso estar aberto à tarifa flutuante, por exemplo, né? Qual que é o nível de maturidade para negociar uma tarifa flutuante? Tarifa pública, num período de, sei lá, que o revenue do hotel permite com que ele faça uma tarifa pública mais atrativa do que a minha, ou período de blackout, a minha tarifa não pode ser aplicada, etc. Então, são muitas variáveis, né? Difícil a gente falar de uma forma isolada, mas a gente teria que entender um pouco mais esse cenário. E, às vezes, até pela condição mesmo, né? Por exemplo, hotel em Formosa, meu terceiro volume. Vou fazer uma tarifa acordo com esse hotel. Vou carregar este hotel onde? Entendeu? Então, assim, muitas vezes eu não tenho um vendedor que consiga trazer uma tarifa. Ou o próprio dono do hotel não tem interesse nenhum em disponibilizar essa tarifa num canal, por exemplo. Você manda por e-mail, você manda por fax, sei lá, você faz qualquer coisa aí. Mas tem hotéis que, por exemplo, a gente só consegue confirmar por WhatsApp. Ele não tem outro canal para comunicação. Eu acho que depende muito de como é a gestão desse programa, o perfil da sua empresa e etc. Mas não me assusta, tá? Que 62% são tarifas públicas por conta também até desse próprio movimento de retomada pós-pandemia. Os hotéis tiveram um incremento de quase 40% nas tarifas de 22 para frente, então não me chama atenção, mas existe esse espaço imenso para trabalhar. E a tecnologia pode ser um aliado quando a gente fala de distribuição, de sourcing, de uma série de outros fatores aí. Sem dúvida. Eu acho que você pegou um cenário que é o contexto, né? O contexto depende do contexto. Depende do contexto da empresa, do hotel. Eu acho que você falou uma verdade que nem sempre o hotel está interessado em disponibilizar, porque para ele é mais uma tarefa, né? Eu lembro que eu vendia software para hotéis e um dos argumentos em não comprar aquilo que eu estava vendendo era justamente isso, assim, Alexandre, você vai solucionar uma parte, mas vai me dar um outro trabalho. Então, eu vou ter que contratar uma pessoa para pilotar esse Trabalho e software, custo, né? E Porque custo. você tem custo, né? Exato. Embora a gente tenha alguns casos, assim, que são muito primordiais para a gente entra junto com a negociação e a gente propõe, fala, cara, tá bom, isso vai te custar, sei lá, R$ 10 a mais por transação, bote R$ 10 a mais na minha tarifa e beleza, mas tudo tem que ser conversado, tem que ter uma estratégia, tem que entender o impacto disso no meu budget e uma série de outros fatores, mas é o que você falou, traz trabalho e traz custo, né? Até que ponto compensa. Antes de falar de tecnologia, que eu acho que é um desafio para você e para os colegas, vou chamar travel managers, né, na escolha de tecnologia, numa abundância de tecnologia, eu queria, só para fechar o tema de tarifas e a sua realidade nesse sentido, lá na comunidade você comentou também que para a sua realidade é uma pirâmide invertida, né? Vou até repetir aqui nas suas palavras. Quando a gente vê o mercado para hotéis de rede, a situação é mais positiva, mas a minha pirâmide é totalmente invertida. Que sentido a sua pirâmide é invertida e como que é aí na Singenta? Se você puder explicar o que você puder abrir. Vide esse caso que eu acabei de comentar. O meu terceiro maior volume é Formosa, Goiás. Então, assim, eu estou fora dos grandes centros, né? Então, eu tenho uma realidade muito mais rural do que urbana, então isso já me causa por si só um problema. Tanto, não estou falando, nem cheguei na tecnologia, eu preciso chegar no hotel, em quem negocia. Às vezes você fala com a pessoa que é da recepção, que é da limpeza, que é o dono, que tem o bar junto com o hotel, que tem o posto de gasolina. Então, assim, essa é uma realidade diferente. Então, a gente, para chegar na tecnologia, a gente precisa ainda desenvolver muita conversa, entender muito essa realidade, porque eu estou falando assim, tirando São Paulo, obviamente, que é onde está o meu escritório central, todas as outras localidades que eu tenho maior volume, são cidades muito paralelas. Não vou falar assim, grandes capitais eu até tenho, mas sei lá, Cuiabá, né, Goiânia, Palmas, são capitais, mas não são capitais que você vê geração de tantos negócios. Goiânia até que sim,
Mas, por exemplo, eu tenho cidades mais desenvolvidas, mas que não estão talvez no spotlight. Aí Londrina, Paulínia, que é próximo de Campinas, a gente tem fábrica, Lucas do Uhum. Rio Verde, Matão, Mambaí. Então, assim, é essa realidade que eu tenho Sim. com grandes volumes. Quando você pergunta para mim, cara, eu sei lá, num ano, 500 room nights, 600 room nights, esses hotéis, né? Então, por isso que eu digo, às vezes, para quem está atuando nos grandes centros, cara, a tecnologia, o que tem disponível, não precisa reinventar a roda, tem produto pronto para usar. Uhum. Tá? Uhum. Agora, quando você fala de uma realidade como a minha, eu enxergo que a gente ainda tem muita evolução, seja no processo de sourcing, seja no processo de distribuição, nos controles. Eu acho que tem uma oportunidade, né? Por isso que me chamou a atenção quando você compartilhou a matéria. Eu falei, cara, tem muita oportunidade aqui. Mas assim, é um conjunto de fatores, né? Depende da estratégia da empresa, depende da estratégia do hotel. E lembrando que esses hotéis, assim, o que acontece também? Eles são muito concorridos, porque eu tenho empresas do agro ou até de outros segmentos, sei lá, mineração e etc., que disputam também. Então, se eu Uhum. chego com uma abordagem, eu sou singenta, a partir de agora tem que estar tudo no sistema, porque eu só vou fazer no sistema, lá. Aí vem o meu concorrente lá, a Bayer, a Bastia, a Corteva, sei lá, e fala, não, 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 tá bom, eu mando aqui, ó, no papel de pão, faz aí. Uhum. Cara, o hotel vai perder tempo comigo? Claro que Uhum. não, né? Então você Sim. tem muita coisa para avaliar antes de passar a exigir, mas existe acho que uma possibilidade imensa. Muito interessante e para nossa audiência geral, né? A comunidade do Travel Tech Hub é democrática, mas claro, a gente tem mais pessoas que trabalham diretamente com tecnologia, desenvolvimento de produtos digitais. Então, acho que é quase um recado, assim, né? A gente pensa, e eu me incluo, a gente pensa sempre na solução ideal olhando um caminho perfeito, né? O slide de PowerPoint que vende produtos, enfim. Mas aqui é o que você falou, tem muita oportunidade. Eu acho que talvez seja é, uma grande seara de oportunidades mesmo, né? Porque nem todo hotel, a gente está falando do hotel aqui por um motivo óbvio, né? Que o tema está em volta de uma matéria que fala sobre hotelaria, mas não é só hotelaria. Acho que tem no lazer tem receptivo, ou tem transfer corporativo, tem uma série de outras empresas e tipos de empresas que servem viagens, seja trabalho, seja lazer, mas que também beiram ali uma quase informalidade tecnológica, se eu puder chamar assim, né? Que é muito Excel, é muito WhatsApp, é muito papel, é pouco processo, e a tecnologia ela tenta sistematizar tudo, claro, digitalizar tudo, e nem sempre é possível por uma escolha ou por falta de possibilidade mesmo, né? Desses outros players que a gente coloca. O cenário ideal é sempre a empresa global, a tecnologia global, é assim que funciona aqui, e você falou muito bem, né? Vou usar uma carteirada de uma grande empresa, né? Não, aqui, para você vender aqui, eu preciso que você esteja no sistema, e se não tiver, eu não compro. Não é tão dura assim a realidade, né? Não é tão preto no branco. A gente precisa ser mais flexível. E aí, de novo, é quase um mercado, mas é um hackathon de oportunidades aqui. A gente tem que abrir o espectro para considerar essa realidade brasileira, vamos chamar esse contexto que você traz para a gente. Isso porque a gente não acrescentou nem meio de pagamento. A gente só está Pois discutindo é. sobre a questão da distribuição, né? Então, Já quando você entra em... abre a sua agenda, por favor. Já vamos marcar um segundo talk né, só de meio de Não, aí você fala pagamento. com outra pessoa, que esse tema aí dá muito pano para manga. Mas assim, é verdade, porque aí você tem, assim, sei lá, você atrela a tecnologia a um meio de pagamento. Aí eu consigo disponibilizar se o pagamento for cartão de crédito. Cara, não é a É, realidade da maioria. Você tem né? um faturamento. Faz 22 anos que eu tô no turismo, faz 22 anos que eu escuto que o faturamento vai acabar, entendeu? Então, É. sim, você tem ainda outros fatores que você precisa também ali atrelar para que isso dê certo, né? Boa. A gente agora muda um pouquinho o tema, mas continua em tecnologia, óbvio. E eu queria aproveitar que você aceitou esse convite e eu sei que você é super influente quando fala, e principalmente porque você lida muito com esses processos no dia a dia.
E também é uma outra oportunidade, mas que eu enxergo que tem um bom problema aqui, que eu chamo de abundância de tecnologia. A gente foi ao GBTA recentemente, né? Até escrevi sobre isso, putz, que legal ver um monte de stand de provedores de tecnologia, seja startup, seja sejam grandes players, mas para você deve significar um desafio adicional. Que agora, o que eu faço com tudo isso? Quando que eu posso abrir uma conversa? E aí eu queria explorar um pouco disso, assim, no seu contexto, claro, mas com a tua experiência, como que você lida com esse processo de escolha? Quando abrir conversas com novas tecnologias, novos provedores? Como que você lida com uma pesquisa recorrente? Você está sempre atenta? Quanto que você está disposto a investir? O teu chefe libera cheque de $1 milhão da noite para o dia? Como que você, dentro de Syngenta, dentro desse contexto, vê essa abundância, né? É fácil lidar com isso, agora é só pegar lá o MasterChef, me dar esse software com essa aplicação, com esse robozinho e pronto, resolve sua vida? É simples, como que é? Cara, nunca é simples, mas eu digo que também nunca é impossível, né? Eu acho que a gente tem que vender bem o case, né? Então, primeira coisa é onde está a dor, né? Então, assim, cara, onde está a dor? Putz, a dor tá em eventos, a dor tá em viagens. Legal. Eventos. Vou pegar um caso mais recente. Então, eventos tá aí. Eventos é muita variável, é muito fornecedor, é muita coisa para você administrar. E como é que a gente vai fazer isso, né? Putz, temos ferramentas? Temos muitas ferramentas. E aí também tem, né, meio tricky, você tem um trilhão de ferramentas, você não sabe nem para que você vai usar, né? Então eu acho que você precisa ter o mínimo de um escopo, assim, tá, o que eu preciso, qual é meu principal problema? Meu principal problema é ter, sei lá, uma fonte única de informação, eu conseguir juntar todos esses fornecedores num sistema só, eu não precisar ficar trocando tantos e-mails para cuidar disso, eu não ter tanta planilha Excel, eu conseguir colocar isso de uma forma mais tranquila num sistema. Então, eu primeiro preciso fazer um mapeamento, né, das minhas dificuldades, das minhas dores, e aí atrás de solução, muito benchmarking. Então, também tive essa mesma grata surpresa no GBTA, muitos fornecedores de tecnologia, né? Arrisco até dizer que mais do que o ano passado, né? A gente tem aí startups, etc. E aí defender o case, né? Entender bastante. E aí talvez, eu tenho uma frase que eu aprendi de um antigo gestor que eu levo para a vida, que é assim, cara, o ótimo é inimigo do bom. Faz o bom, básico, perfeito. Você fica também querendo, às vezes, achar uma solução que vai resolver 100% dos seus problemas, e aí você começa a criar uma complexidade. É tanta parametrização, é tanto. Não funciona. Assim, cara, qual que é a principal? É a principal? Beleza. O que eu posso flexibilizar do meu lado? Então, eu vou fazer um paralelo, por exemplo, quando eu trabalhava na Camargo Corrêa. Quando eu trabalhava na Camargo Corrêa, meu self-booking estava parametrizado para ter 4 aprovações. Cada viagem que alguma pessoa ia fazer, ela tinha que ter 4 aprovações. Qual a chance disso dar certo? Com as tarifas dinâmicas e períodos, até o último aprovar, já tinha expirado 50 vezes isso aí. Assim, o que eu posso flexibilizar? Cara, ou posso fazer o seguinte, ou eu posso colocar uma autoaprovação, ou eu posso colocar um fluxo de um aprovador só. Estou mantendo o controle, tem alguém lá observando, tá tudo bem. Então, eu acho que você precisa identificar, construir esse business case e vender. E aí vai muito, talvez, do seu trabalho de vender. Existe uma verba lá disponível? Ó, vamos aqui que eu tenho aqui 1 milhãozinho para você gastar como você quiser. Não. Não é a minha realidade, eu não tenho isso. Mas eu tenho uma liderança muito a favor da inovação. E se o negócio assim, funciona, né? Então, a gente está com o caso de um provedor de eventos que a gente está aqui, entendemos que pode ser uma solução global, fizemos um business case bem robusto e estamos aí vendendo, estamos passando a sacolinha. Tem muitos projetos que eu posso compartilhar com a área que me requisita também, né? Porque hoje eu estou dentro da estrutura de compras, né? Então, eu tenho meus principais stakeholders, passo a sacolinha para eles,
Ah, ó, me ajuda, eu consigo resolver muito da tua vida aqui, mas hoje eu não tenho toda essa grana, se você entrar com uma parte, entrar com uma parte, tá beleza. E eu acho que é isso, Uhum, Ale, não tem muito segredo, mas não acho, assim, talvez existam empresas que tenham um budget para orçamento, um orçamento para uhum, investimento em tecnologia e tal. Até hoje, nessas experiências que eu passei, eu nunca tive. Foi muito no suor mesmo, conquistando. Ah, às vezes a licença do parceiro, a licença não é minha, mas eu consigo sim. usar e etc. E a gente vai adaptando. E talvez também não transformar a tecnologia num Frankenstein, né? Uhum. Querer fazer tanta parametrização custa tanto dinheiro, você morrer na praia depois de implementar virar um inferno. Então, eu acho que o básico perfeito, o ótimo inimigo do bom, vamos fazer o que dá. Muito bom. Vou pegar esse gancho na sua fala quase final. É, como que Aqui você é assim, gente, tudo que promove? vocês falam vira contra você. Cuidado, viu? O que você fala. Pois é, uma hora volta, uma hora volta. Mas quando a gente fala não só do processo de decisão, de compra, de aquisição de tecnologia, ou de um serviço de tecnologia, um produto, enfim, é, a gente também fala de adoção. Ou seja, depois que você adquiriu, implementou e, de fato, está chegando no day one, você vai apertar o play do processo novo com a ferramenta nova, chega um desafio que eu digo que é mais um desafio cultural. Mas também aproveitando a tua experiência, eu queria te ouvir sobre como você, ou como você, praticamente, move o uso da tecnologia dentro de Singenta como facilitadora, ou enfim, de qualquer maneira, como até um passo inerente à tua ideia inicial de adquirir a tecnologia, né? Como que você promove esse uso, a adoção de fato da tecnologia? Você só tem duas formas, né? Ou pelo amor ou pela dor. Não tem muito o que Prático. discutir. Porque na verdade é assim, né? Ou alguma coisa vem muito top-down, né? Então, eu me lembro, sei lá, 4 anos atrás, a Syngenta implementou o Ariba para os seus processos. Tipo, não tem discussão, né? É o tipo da tecnologia que você não vai discutir, né? Globalmente, é a ferramenta que faz toda a interface com outras áreas, etc. SAP, Ariba, lá, tchau, é Ariba. Não adianta, Uhum. mas eu não quero usar o Ariba. Essa você não tem opção, é na dor, entendeu? Uhum. Agora, quando você vai implementar, sei lá, um online book tool, uma ferramenta de eventos, etc., o approach é outro, né? Eu sou muito feliz em dizer que por viagens, o meu OBT, a adoção dele é de 100%. 100% de adoção do OBT. Ninguém faz fora do OBT. Aí entre online e offline, aí é uma questão de conteúdo, aí é uma questão. Aham. Aí entra muito cultura também. Já tive Uhum. secretárias que se recusavam a procurar online, com medo de errar. Ah, e se eu errar? É melhor jogar a culpa no outro do que em mim, né? Você É tem isso. todos esses cenários. Mas uma utilização de OBT aí de 100%. Então, tudo isso eu acho que você tem que. É um trabalho diário, né? Não Sim. tem como você chegar, implementou e tal. E tem que também ter a capacidade de reconhecer, hey, não era a melhor ferramenta, sei lá, vamos buscar outra, ou o que dá para a gente adaptar, escutar também quem usa, porque eu fico numa posição um pouco mais confortável, que eu implemento e muitas vezes eu não uso tanto. Então, Uhum. deixa lá. E aí, mas ter a capacidade, a empatia de ouvir quem usa, fala, Ana, putz, isso aqui é um perrengue, dá para mudar? Toda vez que eu vou ver isso aqui, cara, dá pau e etc e tal. Então, acho que você tem que ter esse cuidado também Uhum. de ouvir, né? E se Uhum. você consegue ter tempo de resposta rápido, gera confiança para as pessoas adotarem e usarem mais, né? Então, puxa, Tá bom. Ana, você podia colocar esse campo aqui no seu. Ah, vou ver. Tá. Conseguir colocar, cara, a pessoa vai ser super promotor daquilo e não detrator. Sem Então, dúvida. eu acho que tem muito desse lado também de você é, entender, ter empatia, ao mesmo tempo ter uma firmeza, porque, cara, foi feito um investimento, foi todo o trabalho para adquirir essa ferramenta e tal. E em alguns casos você recorre ao goela down também, ao top-down, não Uhum. tem mundo perfeito, né? Então, tem algumas ferramentas, alguns contratos que a gente tem que são globais, putz, a ferramenta é essa,
Vamos ver o que dá para tirar de melhor. Boa. Pra gente fechar, Ana, eu sempre falo que a gente não tem receita de bolo, né? Não dá para aplicar o que você sugere, 3 listas ou uma lista de 3 coisas a fazer e vai dar certo sempre, né? Eu sou o contrário, assim. Eu acho que pra gente fechar e de novo, assim, com base no que você tem experiência, enfim, eu vou inverter a pergunta. Tanto na adoção de tecnologia quanto no processo de contratação e no seu dia a dia, você tem alguma coisa ou algumas coisas para compartilhar sobre o que não fazer? Alguma coisa que você consiga lembrar aí no seu passado recente ou não, mas o que evitar quando buscar tecnologia e quando promover a adoção? Eu acho que eu acabei de dar a letra aqui, não, assim, aqueles processos que não precisarem ser goela down, não precisam ser goela. Não tente empurrar algo que as pessoas não tenham uma boa aceitação, Uhum. entendeu? Então, assim, acho que essa construção é muito conjunta, né? Porque eu não tenho papel de usuário, eu tenho um papel de facilitador, né? Uhum. Então, quem sofre mesmo é o usuário. A mesma coisa que eu falo até do programa de hotéis, de tudo isso. Eu tenho que escutar quem está viajando, quem está usando, é que entende melhor. Óbvio Uhum. que eu tenho que ter um filtro, eu tenho que ter um discernimento, eu tenho que juntar outras coisas. Então, por exemplo, eu tenho que trazer economia, tá dentro do compliance, seguir a política, tá com contrato no jurídico e ainda satisfazer o meu viajante, o meu usuário. Então, são muito, os meus Fácil. pratinhos rodam mais, mas assim, não fazer a revelia ou na imposição, eu acho que é sempre mais difícil do que ter uma conversa, do que explicar qual é a lógica, né? Putz, eu vou mudar esse fornecedor. Ah, mas por que você está mudando? Não, estou mudando por isso, por isso, por isso. Dados e fatos. Eu tenho Uhum. um exemplo da eventos, por exemplo. Ah, você vai mudar um fornecedor de eventos. Ah, mas por que você vai mudar? Porque, ó, nós fizemos aqui o NPS do cara, tá baixo, não entrega, tem problema, eu tenho porte para poder fazer isso. Mesma Uhum. coisa, tecnologia. Por que eu vou mudar a ferramenta? Olha, porque essa ferramenta só tem reclamação, porque essa ferramenta não me atende em ponto A, B e C. Cara, essa aqui atende, essa aqui traz uma outra visão. Eu tô nesse momento, tá? Porque eu tô com piloto 2 TMCs, 2 self-bookings diferentes, os mesmos usuários nas duas, então isso pra gente é sensacional. E tá muito engraçado que tem os tradicionais, não, tá bom, essa ferramenta aqui, essa nova, quando é que a gente muda todo mundo pra nova? Então, assim, você Uhum. tem que ter isso muito bem planejado, uma Sim, estratégia e ouvir principalmente o usuário. Então, muito bom. não imponha, não saia que nem maluco pedindo um monte de coisa sem entender a sua própria realidade. Faça um bom trabalho de casa, entenda a sua Sim. realidade, os seus usuários, a sua forma de pagamento, seus processos, para também não sair também adquirindo um monte de tecnologia que vai gerar trabalho para quem vem. Existe uma expectativa de receita e às vezes para o fornecedor ele vai ter muito mais dor de cabeça e muito mais gasto do que receita para ficar configurando tudo que você quer. Então, assim, entenda bastante, estude, monte esse business case. Depois, com uma coisa um pouco mais criada, mais formatada, vá atrás, aí busque sim a tecnologia. Muito bom, Ana. Olha, acho que tem uma cartilha aqui, pelo menos minimamente. E além disso, eu acho que eu comentei aqui, mas eu acho que é papo muito rico para aqueles que desenvolvem produtos ou pensam minimamente em como facilitar a vida dos usuários, né? Nesse caso, você não é o usuário final da tecnologia, mas você é uma das principais interessadas nisso, né? Então, de verdade, em nome de todos aqui que estão com a gente ouvindo, mas também da comunidade do Travel Tech Hub, obrigado pela cartilha online aqui dada para nós. Obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço o convite, agradeço o espaço, agradeço você ter me ouvido, porque eu coloquei lá na comunidade, né, que era uma dor, e eu sei que não é uma dor minha, é uma dor, né, da nossa comunidade de viagens e eventos corporativos também. Obrigadão pelo espaço. Imagina, a gente que agradece de novo. Acho que eu vou ter que chamar a Patrícia para falar disso também, né? Ela como... Ela joga a bomba é, aí. pois é, agora eu vou trazê-la aqui.
Mas, de novo, obrigado. Obrigado a vocês todos que estiveram com a gente aí. Um papo super agradável, mas com muito conteúdo. Mais um Travel Tech Talk entregue aqui. Ana, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos. A gente se vê na próxima. Abraço, gente.